Vós tendes O pai é o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do seu próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade? Não credes. Quem dentre vós convence-me de que eu tenho pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes. Quem é de Deus, estuda as palavras de Deus. Por isso vós não as estudais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro meu Pai e vós me desonrais. Agora, por favor, vá para o capítulo número 10. Um pouquinho para frente, né? Amém? Verso número 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. Não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste apreço. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomar. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouvis? E diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, o endemoniado abrir os olhos aos céus? Amém. Irmãos, nós temos aqui 2 capítulos que falam de 2 ações de Jesus que vêm na contramão daquilo que era esperado pelos religiosos. Nós temos estudado já há um mês aqui os 2 grandes elementos que formam a religião: os fenômenos históricos e as manifestações da divindade. E nós estudamos hoje como os fenômenos históricos constroem as religiões e as tornam duras e fazem com que algumas pessoas que entram nessa estrutura se enriqueçam muito, tenham muitos privilégios, que são pagos, que são patrocinados pela pobreza de muitos. Mas nesse contexto surgem também as manifestações verdadeiras de Deus, através de milagres e de ações que quebram a estrutura que esse conjunto de fenômenos humanos criou. E não é estranho que os movimentos que sacodem as estruturas históricas da igreja não surjam dos grandes teólogos, não surjam dos grandes pastores, dos grandes padres, mas surjam de entre o povo. E aí nós mostramos, estudando hoje, que os rabis, os mestres, eles surgiam da base, surgiam no meio do povo. E um desses rabis é Jesus. Jesus não era sacerdote. Jesus não era um membro do Sinédrio. Jesus não tinha um cargo importante na estrutura da igreja judaica, da qual ele era membro. Mas ele se torna um mestre, um rabi. E ele passa a ser chamado
Multidões começam a seguir Jesus. E além da palavra de Jesus, tem os milagres que Jesus fazia. Bom, é nesse contexto, então, entendendo Jesus como um rabi que surge dentre o próprio povo e que começa a ser a luz de Deus no meio das multidões, que se contrapõe à estrutura de uma igreja que já estava engessada, endurecida e que tinha perdido a misericórdia, porque havia se tornado um cabide de boas funções. É nesse contexto que nós temos duas coisas acontecendo. Uma no capítulo número 8, outra no capítulo número 9. No primeiro desses dois, nós temos Jesus assentado, ensinando os seus discípulos, e de repente há um barulho, uma multidão que vem caminhando e vem até ele, e na frente dessa multidão, amparada por dois braços fortes, um de cada lado, duas mãos poderosas que seguravam, havia uma mulher nua, pega em adultério no ato, por isso nua, e ela é trazida como um espetáculo, como aquele boi que vai ser sacrificado. A multidão vinha rindo, vinha com pedras nas mãos, sabendo que ela seria apedrejada, porque a lei dizia que pessoas que fossem pegas em adultério deveriam ser apedrejadas até a morte. Preste bastante atenção nisso. Jesus baixa a cabeça e começa a escrever com o dedo na areia. Por que Jesus fez isso? Para que ele não fosse mais uma pessoa envergonhando aquela moça. Ele não tinha nenhuma vontade de envergonhar aquela moça. Todos estavam ali olhando, apontando, rindo, esperando o momento de atirar pedras, mas Jesus baixa a cabeça. E eles começam a instigá-lo, dizendo: ela foi pega em adultério e a lei é clara, ela tem que ser apedrejada, mas tu és rabi, tu vem no meio do povo, tu tens uma sabedoria que é dada por Deus, nós sabemos que tu és mestre. Irmãos, essa colocação não era verdadeira, ela era jocosa, ela era uma acusação, ela era uma afronta, ela era irônica, e vão dizendo a Jesus: tu és mestre, o que o Senhor diz? Na verdade era, como a gente diz na roça, uma arapuca é uma armadilha para Jesus, porque se ele diz joga pedra, ele não seria de Deus. Se ele diz não joga pedra, eles diriam mais um amante dela. E Jesus diz: quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Quando Jesus fala isso, irmãos, há um milagre de Deus, porque eu disse que as manifestações de Deus acontecem para legitimar a religião como o caminho que leva a Deus. Apesar de toda a hipocrisia que a religião dos homens cria, Deus a mantém pura de alguma forma. E aquela palavra é uma palavra que no grego tem um poder chamado rema, significa palavra revelada. É aquela palavra que parece um farol que se acende no meio da noite e dá para ver tudo. Quando Jesus diz: quem não tem pecado atira a primeira pedra, entenda que são pecados de origem sexual. Eles estavam querendo jogar pedra nela porque ela foi pega em adultério, mas haviam ali aqueles que tinham seus pecados escondidos, e de repente Deus nos revela a eles mesmos, eles não têm como se esconder, e aí eles largam as pedras e vão embora. Jesus então dá àquela menina uma chance, e a gente poderia aqui descrever razões por que ele fez isso, mas não nos interessa. Ela vai para casa satisfeita, começa uma vida nova e Jesus segue o seu ministério. Começa então um embate com Jesus. E eles começam a mentir contra Jesus, e em algum momento Jesus disse: vocês religiosos, que ainda há pouquinho queriam jogar pedra nessa moça e matá-la, que não têm a menor ideia do que significa misericórdia, quero e não sacrifícios, vocês que falam em nome de Deus, mas na verdade são filhos do diabo. O diabo foi mentiroso e homicida desde o início. Quando ele profere uma mentira, como vocês estão dizendo contra mim, ele fala do que é natural. E vocês querem me matar por quê? Porque são filhos do diabo. Eles disseram: agora nós sabemos que tu és samaritano. Olha o preconceito contra aquelas pessoas que viviam na região de Samaria. E nós sabemos que você é endemoniado. Irmãos, eles tinham certeza que Jesus era endemoniado. Sabe por quê? Porque Jesus não compactuava com as posições da igreja. Porque Jesus não compactuava com matar qualquer pessoa. Porque Jesus não fazia nenhum esforço para matar e não legitimar
legitimava a pedra como arma para se atirar de ninguém. Jesus não fazia pedrinha dizendo que a adúltera boa era a adúltera morta. Jesus não é o porta-voz do inferno, ele não é o missionário da morte, ele é o missionário da vida, ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Então, quando ele encontra um pecador, ele não quer acabar com esse pecador, ele quer recriar nele uma alma pura e um espírito inabalável. Quando Jesus encontra alguém sujo no seu pecado, ele não deixa essa pessoa à beira do caminho, ele lava essa pessoa com a sua graça, porque ele é aquele enviado pelo Pai para buscar a ovelha que estava perdida e não para deixá-la no mar. Então ele jamais deixaria aquela mulher ser apedrejada, como ele jamais concordaria com uma pena de morte, como ele jamais concordaria que ladrão morto, que bandido bom e bandido morto, porque ele veio buscar e salvar o que já estava perdido. Não é o que estava se perdendo, é aquilo que já estava na conta do perdido. E aí eles dizem, só tem uma explicação para uma pessoa que pensa desse jeito. Só tem uma explicação para alguém que não repete o discurso da igreja. Só tem uma explicação para quem não vai na conversa de Caifás, de Anás, dos membros do Sinédrio. Essa samaritana tem demônio. E Jesus disse, eu não tenho demônio, eu faço a vontade do meu Pai. Irmãos, olha que coisa interessante, Jesus não estava falando com romanos, que era a força invasora e a presença estrangeira dentro do Estado de Israel. Jesus não estava falando com os filisteus históricos, inimigos de Israel. Jesus não estava falando com outro grupo, senão com um grupo de gente que dizia que era filho de Deus. Eles disseram para Jesus, nós somos filhos de Abraão, sabemos quem é o nosso pai, nós somos discípulos de Moisés, você nós nem conhecemos. É nesse contexto que também vamos para o capítulo 9. No capítulo 9, o que é que nós encontramos? Nós encontramos um homem cego de nascença, ou seja, ele nasceu cego. Na escola dominical hoje nós estudamos isso também, falamos sobre isso também. Fizeram uma pergunta para Jesus, os discípulos provocam. Os discípulos chegam para Jesus, olham para aquele homem e dizem, só pode haver uma explicação para uma criança nascer cega. Ou essa criança é um espírito que numa outra vida pecou, e aí eu expliquei que o espiritismo, como nós o conhecemos no Brasil, o espiritismo kardecista, é o espiritismo francês, que chegou só ao brasileiro, que existem outras teologias espiritualistas diferentes, como a indiana, e a israelita. Eles acreditavam na reencarnação. Havia um grupo de judeus que acreditava na reencarnação, que vinham lá nos tempos da Pitonisa, de Endor, que vinham lá no tempo de Saul, querendo falar com Samuel, vai atrás de uma vidente, de uma médium, e pede para invocar o espírito de Samuel. O espiritismo estava lá, era uma corrente forte. Jesus não se preocupava com ela, Jesus não veio combater a religião a Deus ser. Então, aqueles que andavam com Jesus e que criam nisso, perguntaram para ele, quem pecou esse que é cego, que nasceu cego? Ele pecou numa outra vida e agora está pagando na reencarnação? Ou nessa mesma vida os seus pais pecaram e aqui se faz, aqui se paga, e o filho cego é o preço que eles estão pagando? Eles só pensaram em duas possibilidades. Sabe, irmãos, uma coisa interessante é como que a maldade se esconde muito bem dentro da bondade. Sabe, a maldade ela se manifesta escondida, ela se traveste, ela parece bondade. Há uma história mitológica que diz que a verdade e a mentira se encontraram. A mentira era uma moça e a verdade era uma moça. As duas se encontraram e estava perto de um lago. Então a mentira convenceu a verdade de que havia muito sol, estava fazendo muito calor, e que elas deviam tomar um banho de rio, de lagoa. E elas tiram a roupa e a verdade entra na água. E quando a verdade entra na água, a mentira, que também já estava nua, pega as roupas da verdade e veste. E
vai para a cidade mais próxima. A verdade nua dentro da água, agora não tinha suas roupas, e ficou sem saber o que fazer. E aí ela viu a roupa da mentira, saiu da água e tinha a roupa da mentira. E quando ela chegou na cidade para entregar sua mensagem, ninguém acreditou nela, porque a mentira tinha chegado na frente vestida de verdade. A maldade faz a mesma coisa. Às vezes a maldade se veste de bondade, e ela habita dentro da igreja. Ela endurece os corações. E é tão interessante quando a pessoa diz assim: Deus é justo, Deus vai pesar a mão em você, Deus não vai deixar isso parar. É só um desejo de vingança que está vestido de culto a Deus. Parece que a pessoa é muito íntima de Deus e Deus vai tomar a briga dela. Irmãos, a Bíblia diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Mas a pessoa assume isso e ela amaldiçoa, dizendo: Deus vai pesar a mão. É apenas um mentiroso vestido de verdade, é apenas um maldoso vestido de bondade dentro da igreja. Não é à toa que nós encontramos pastores ganhando 100 mil reais, 200 mil reais, andando de carros importados, mas pastoreando igrejas paupérrimas. Não é estranho que a gente encontre nas igrejas missionários fazendo campanhas e tirando do povo todo o dinheiro que eles têm, e depois vão embora, prometendo que Deus vai reconstituir o dinheiro daquelas pessoas e dar muito mais, porque são mentirosos vestidos de verdade, são ambiciosos vestidos de gente simples. Não é à toa que o nosso irmão Judas, claro que não é o Judas que traiu Jesus, mas é o Judas que escreve a carta. Ele diz: irmãos, quando eu pensava em escrever a vocês uma carta para a gente conversar sobre a nossa salvação em Cristo, eu recebi notícias apavorantes e senti que era urgente escrever para vocês uma carta dizendo: cuidado com os cães que entram entre vocês, porque eles vêm vestidos de santos, mas não são, querem apenas tirar vantagem de vocês. É com esse tipo de gente que Jesus está discutindo. E aí Jesus disse: olha, não foi pecado dele numa outra vida, ele foi pecado dos seus pais, mas ele nasceu servo para que nele se manifeste a obra de Deus. E Jesus vai lá e cura aquele infeliz, que passa então a ser feliz. Mas que dia era aquele que Jesus fez o milagre? Sábado. Gente, era sábado. O judeu não fazia nada no sábado, porque a lei dizia: 6 dias para toda a sua obra, o 7º dia pertence ao Senhor. Irmãos, até hoje, eu dizia hoje na escola dominical, que hoje em 2023 em Israel, os judeus que são seguidores da Torá, na sexta-feira vão para o banheiro, picotam o papel higiênico, porque se eles tiverem dor de barriga no sábado e precisarem usar o banheiro, na hora de se limpar eles não vão ter o trabalho de cortar o papel, de tão zelosos que eles são pelos mandamentos. E aí vem Jesus e faz o quê? Jesus vai e faz o milagre no sábado. Chamaram aquele que foi cego e disseram: e aí, como é que foi você que passou a ver? Porque nós não estamos acreditando que você era cego não, né? Nós achamos que isso aí era um golpe. E ele disse: olha, eu nasci assim. Eu só sei que um homem chamado Jesus, porque me falaram o nome dele, eu não vi, eu era cego. Ele passou um lodo nos meus olhos, me disse até que cuspiu no chão, eu não vi, mas me contaram. Aí ele mandou eu ir em um determinado lugar lavar o rosto, lavei, quando voltei estava vendo. Não encontrei ele, mas foi ele que me curou. Mandaram o cara embora e disseram: isso é mentira. Como dizem os mineiros, isso é grupo, isso é mentira. Ele está sacanagem com a gente. Chama os pais dele. Chamaram os pais e disseram: fala a verdade. Fala a verdade. Ele nasceu cego mesmo com isso, isso é mentira. Nós sabemos que o nosso filho nasceu cego. Então como é que ele está vendo agora? Isso nós não sabemos. Ele já é adulto, pergunto para ele. E aí, o João dá uma informação para a gente. Os pais tiveram medo de dizer que Jesus havia curado, porque os judeus já haviam determinado que quem dissesse que Jesus fez alguma cura seria expulso da sinagoga. Ser expulso da sinagoga, irmãos, era perder a vida social, não tinha mais amigo, não tinha mais emprego, não comprava, não vendia, tinha que mudar daquela cidade. E para onde fosse, receberia lá a sinagoga daquela cidade
verdade, uma carta da sinagoga aqui dizendo que aquelas pessoas eram expulsas e elas iam ter problemas lá também. Então, o que os pais disseram? Ele é adulto, perguntem para ele. Como é que a maldade senta nos lugares mais importantes da igreja? Como que a gente pode, entendendo isso, entender a fala de um presidente mundial de uma igreja dizendo que Deus passou para a igreja a função de matar os membros da comunidade LGBTQIA+, que é uma mentira. Deus não fez isso. Deus não deu ordens. Deus não deixou para a igreja a obrigação de matar ninguém. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Como é que ele vai querer matar alguém? E aí, Jesus aparece para aquele que foi cego e pergunta para ele: você crê no Filho de Deus? E ele diz: Senhor, eu creio, mas eu não conheço. Quem é ele para que eu possa adorá-lo? E Jesus disse: eu que falo contigo, fui eu que te curei. E ele ali adorou Jesus, ele se inclina, ele ajoelha, e ele passa a ser um discípulo. Irmãos, a igreja que já estava pronta disse: é um perigo. Imagina esse cara vir com uma teologia ontem. Ele não jogou pedra naquela menina. Ontem ele disse que veio para buscar essa alma que estava perdido. Ontem ele disse que era um discípulo do amor. Se essa moda pega, vai esvaziar a igreja. Se essa moda pega, nós vamos perder os nossos privilégios. É preciso matar esse cara. Hoje ele vai e faz um negócio desse. E disseram para aquele homem: é sábado. Ele não é de Deus. Se ele fosse de Deus, ele não curaria no sábado. Agora nós sabemos que ele tem demônio. Irmãos, de novo a mesma conversa. De novo a mesma conversa de dizer que Jesus era endemoniado. Dessa vez por quê? Porque ele fez milagre no sábado. Como é interessante, irmãos. Como que às vezes a gente não consegue mais ter um espírito crítico. Como que a gente vai ouvindo aquele pastor que tem um programa e que fala no Brasil inteiro, ou aquele pastor que diz que tem uma igreja de 50 mil membros, ou aquele outro que é bispo, ou aquele outro que diz que é apóstolo, que esbraveja, que briga e que diz que Deus vai fazer. Deus não vai matar, Deus não vai com câncer, Deus não vai fazer nada que eles querem. Às vezes a gente ouve e eles são bons pregadores, e eles têm um grupo musical muito bacana, e eles têm igrejas muito grandes, e eles têm programas na televisão, e eles adoram se chegar junto com o poder. Como eles gostam de tirar fotografia com o presidente, com o governador, com o vereador, com o deputado. Como eles gostam de ter entre eles essas pessoas, porque eles gostam de todo o luxo que o poder pode patrocinar. Mas isso nem teve no dia de Jesus. Só que eles esqueceram uma coisa: Jesus, que podia ter nascido no palácio, nasceu entre os pobres. Jesus, que podia ter a mesa farta, multiplicou comida para quem tinha fome. Jesus, que nunca ficou doente, porque a Bíblia nunca diz que Jesus teve dor de dente, Jesus nunca teve pedra nos rins, Jesus nunca teve dor de barriga, Jesus nunca ficou de catapora, mas ele curou os cegos, ele curou os leprosos. Ele estava preocupado com aqueles que precisavam dele. Não é à toa que em determinado momento ele disse: quem é que precisa do médico? Os que são doentes, então eu vou procurar os doentes. E aí, irmãos, nós temos uma palavra de Jesus que é maravilhosa. Eu quero ler para vocês, com vocês. Volta os olhos, por favor, para o capítulo 10, para o verso 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Estudando a história das religiões na escola dominical, quem tem vindo, quem tem tentado aprender, tem aprendido que não existe uma religião de Deus. É isso, pastor. A nossa religião não é de Deus, ela é de Deus, mas ela não é a única que é de Deus. Deus tem muitas vozes, tem muitas caras e muitos nomes, e Ele tem muitas ovelhas. Ele é o Deus dos católicos e dos espíritas e dos budistas e dos membros do candomblé. Ele é o Deus dos ateus, Ele é o Deus de toda a terra. Ele é aquele de quem foi dito no Shema, que é um
conjunto de versos bíblicos do Velho Testamento que toda criança em Israel aprende, a decora e que se fala até hoje, e que a tradução é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Ele não é o único no sentido de que eu tenho que combater os outros. Ele é o único no sentido de que não existe outro Deus e não há quem cure qualquer pessoa no mundo que não seja Ele. É Ele que põe a comida na mesa de todas as pessoas, é Ele que cura todas as pessoas, é Ele que põe o sol sobre todas as pessoas, é Ele que manda a chuva sobre todas as hortas, é Ele a quem todas as pessoas do mundo recorrem, e não interessa o nome que tem a Ele. Deus não é um homem que fica de beicinho, magoado, porque chamaram de outro nome. Ele responde ao aflito. E Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: qualquer um em qualquer lugar do mundo que fizer a sua vontade vai encontrar-se com Ele. Pastor, então o senhor está desvalorizando a nossa religião? Não, pelo contrário, eu estou valorizando. Eu conheço aquelas páginas do Evangelho, mas eu não tenho que demonizar a religião de ninguém. Eu não tenho que dizer que a religião de ninguém é perdida. Eu não posso insultar ninguém. Eu não posso insultar ninguém ou diminuir ninguém porque a sexualidade dele é vivida de uma forma diferente da minha. Eu não posso insultar ou diminuir ninguém porque a fé que ele tem é diferente da minha. Eu não posso insultar ou diminuir alguém porque ele pensa diferente de mim. Jesus disse: eu tenho ovelhas em outros apriscos. Que apriscos ele estava falando? Em outras religiões. Pastor, mas ele disse que a gente tem que ir evangelizar, é verdade. Vão e evangelizem. Comecem aqui em Jerusalém, depois vão a Samaria, depois vocês vão a todos os lugares do mundo. Mas eu vou perguntar para você o que é a palavra evangelho. O que significa a palavra evangelho? É engraçado, né? Eu dizia na escola dominical da semana passada: nós temos constitutivamente duas energias que nos são mais, e delas virão outras, que é a energia da vida e a energia da violência. Essas duas coisas não vão sair da gente. Nós temos uma força de vida que se manifesta na sexualidade, e nós não controlamos a nossa sexualidade, nós a contemos. Nós não controlamos a nossa energia de morte que se manifesta na nossa violência, nós a contemos. Só isso. Mas elas estão ali batendo. E elas arrumam um jeitinho às vezes de sair. E elas saem juntas. Então eu vi essa semana no jornal um rapaz aqui perto, salvo engano, Brumadinho, cidadezinha aqui por perto, um rapaz magro, não é gordo, não é muito alto, cabelinho cortadinho baixinho, jovem, casa dos 20 e poucos anos, que matou a ex-esposa por ciúme, ou a esposa por ciúme. Que nós legitimamos o ciúme, não é? A ponto de dizer que quem não tem ciúme não ama. Dá vontade de dizer: você é lesado? Você tem que ficar de cabeça? Ciúme é a mistura do amor descontrolado com a violência. É por isso que se mata em nome do amor. De que amor estamos falando? Nós não estamos falando do amor verdadeiro. Nós estamos escondendo a mentira dentro da verdade. A mentira está vestida com roupa de verdade. Eu conversava agora à tarde com uma amiga e explicava para ela o que significa enamorar. Você já esteve enamorado? Eu me enamoro com muita facilidade. Como me enamoro? Essa semana eu saí para caminhar com a cachorra, né? Para ela ficar presa de vez em quando eu saio para caminhar com ela. Então vamos lá. Sobe ela no jogo comigo, a gente sobe o morro, desce morros. Beleza. E aí de repente eu vi um plástico, uma sacolinha presa no capim, no mato que eu pude deixar, porque eu estava enamorado da natureza. Eu amo aquele lugar. Eu amo o silêncio, eu amo o som dos passarinhos quando vem, eu amo o vento, o barulho do vento, eu amo sentar e ficar olhando aquela imensidão de azul misturado com verde.
Eu peguei sacolinha, daí a pouco eu achei 2 garrafas de cerveja pus lá dentro, achei umas embalagens de chocolate pus lá dentro, achei uma calcinha pus lá dentro, achei uma cueca pus lá dentro, achei um monte de papel higiênico, comecei a caçar. Daí a pouco achei uma caixa de pizza. E aí alguém falou, a pizza lá, né? Deve ter feito sexo, depois subiu da pizza, ou comido a pizza, depois fez sexo, eu não sei, mas estava lá a calcinha, a cueca e a caixa de pizza. Daí a pouco eu tinha 4 sacolas. Eu estava logo no morro, eu e essa cachorra que estava achando lá no fundo. Eu caminhando, eu deixei muito lixo lá atrás porque eu não conseguia. Eu disse, Deus, eu estou enamorado desse lugar, eu estou hoje servindo o Deus da mata, eu estou servindo o Deus da montanha, e a minha oração hoje é catar lixo, porque namorar vem de enamorar. In significa, é o prefixo que diz dentro, amor é bem querer, e ar significa ação, ação de trazer para dentro da relação o bem querer. Eu quero o bem daquilo, né? Eu faço o bem, eu não entendo como alguém vai lá e deixa o lixo. Primeiro, eu não entendo como é que alguém vai lá e leva o lixo. Mas tá, a gente pergunta que ele levou, você trouxe de volta. Mas não. E aí, quando eu pus aquilo no carro, eu sei, parei na entrada do parque, tirei aquele monte de sacola de lixo e coloquei numa embalagem de lixo enorme que está lá escrito: não jogue lixo no meio ambiente, põe aqui. Aí veio o segurança e disse: o que o senhor está fazendo? E mostrei certa obviedade, né? Você está colocando um monte de pacote dentro de uma lata escrito lixo, o que você está fazendo? Pondo lixo. Mas aí a gente baixa, né? O espírito da misericórdia, eu olhei para ele e Deus falou: eu estou pondo lixo. Ele falou: o senhor trouxe de onde? Lixo, fazedor. Eu trouxe das estradas, eu estava caminhando, fui catando lixo, aí ele desarmou e disse: o senhor pegou na estrada? Eu falei: é. Ele falou: sabe o que é? Isso aqui, o lixeiro não leva lixo nessa sacola pequena. E depois eu tenho que vir aqui pegar essas sacolas todas e pôr uma sacola grande, porque os lixeiros trabalham com má vontade. E o pessoal está vindo lá da cidade tal, que é perto, e trazendo lixo de casa todo aqui. Por isso é que eu acordei o senhor, que o senhor fosse de lá, eu ia dizer que o senhor levar para a sua casa. Mas já que o senhor pegou no parque, o lixo é do parque, o senhor está fazendo certo. Eu disse para ele: eu te entendo. Você tem um saco de lixo grande aí, você disse que põe? Ele falou: tem. Então vamos pegar esses aqui, eu te ajudo. A gente tira isso aqui, tudo põe dentro do saco grande. Aí ele foi lá e voltou com a mão cheia de saco de lixo e falou assim: o senhor pode deixar que eu mesmo faço, não é desse saco de lixo para o senhor? O dia que o senhor vier aqui, o senhor põe dentro desse saco aí, que aí esse que eles vão levar. Eu falei: poxa, meu, eu vou mais safado, porque o saco é grande, porque agora eu vou carregar muito mais lixo. Estou pensando em arrumar um carrinho agora que eu estou falando. Irmãos, por que eu trato o lixo lá? Porque eu sou meu namorado. Por que eu disse a Deus que eu estava adorando o Deus da montanha? Porque Ele é o Deus da montanha. Por que eu disse para Deus que eu estava adorando o Deus da mata? Porque Ele é o Deus da mata. Então, quando eu ouço na teologia africana, quando eu ouço na teologia dos nossos povos originários, que eles reconheciam Deus na mata, na cachoeira, eu não posso deixar de dizer que eles têm uma certa razão dentro da teologia que eu também entendo para Deus, porque Ele é único. Ele não é o Deus só que está no shopping, Ele é o Deus que está na mata. Ele não é o Deus só da água quente, do meu chuveiro. Ele é o Deus da água gelada da cachoeira. E eu preciso cultuar a Deus fazendo o bem. Namorar é você fazer o bem. Amor é você fazer o bem. Como alguém mata em nome do amor? Como alguém tem ciúme em nome do amor? Porque o ciúme não faz o bem, o ciúme só faz o mal. Só faz o mal. Então Jesus disse: eu ainda tenho outras ovelhas de outro aprisco. Eu preciso olhar para os outros apriscos e dizer que essas pessoas vivam de uma forma digna e que a dignidade delas honra o Deus que eu conheço. E aí vem o Paulo e vai dizer assim em Romanos: se aqueles que naturalmente não conhecem a lei, agem por consciência de acordo com a lei os isenta do castigo. Mas se tu, que se acha santo, faz aquilo que a lei diz que é errado,
Não pense que Deus vai te ter por inocente, porque Deus vai te condenar. Então veja, a mensagem dessa noite, eu sempre digo para o pastor Zé, saiba qual é a mensagem que você quer deixar para a igreja, no momento que você iniciar a mensagem, seja sincero ao Deus a quem você serve, e não se permita se tornar uma pessoa descontrolada e violenta, e aprenda a distinguir na pregação do devido ou de qualquer outro pastor, quando ele estiver falando em nome da violência, do descontrole, do preconceito, porque não interessa se ele é pastor de 50 mil, se ele é pastor de uma igreja mundial, não é o nome da igreja, mas uma igreja que está no mundo inteiro, mas não vale daquela lá. Tá? Não interessa se o que ele falar legitimar a violência, a condenação, o mal, o preconceito. Ele sim não conhece a Deus, ele sim é muito provavelmente que faça a vontade do diabo, que é mentiroso desde o início e que foi homicida desde o início. Quando a gente entende a fala de Jesus em João 8,44, o diabo é mentiroso e pai da mentira, e ele foi homicida desde o começo. Eu consigo entender como é que um pastor assume um púlpito e diz que Deus deseja que a igreja mate a Deus. Eu consigo entender quando um pastor faz sinal de arma. Eu consigo entender quando um pastor legitima a tortura. Eu consigo entender quando uma igreja faz festa para essas coisas, porque elas se afastaram dos princípios da palavra de Deus. Pastor, mas elas são igrejas grandes e maravilhosas. Eu sei, no tempo de Jesus também era, mas Jesus era um rabi que veio pela porta dos fundos, porque os rabis sempre vêm pelas portas dos fundos. Que Deus possa te dar sabedoria para você ouvir a voz dele, porque ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém? Que você possa ser um mensageiro do amor de Deus e não da maldade dos homens, em nome de Jesus. Fique de pé.